Existe uma versão sua que já vive tudo o que você deseja. Ela não é um sonho distante, ela é uma possibilidade real, adormecida dentro de você, esperando apenas ser despertada. Mas para acessá-la, é preciso ousar um gesto sagrado, fingir ser até ser, não como um engano, mas como um código espiritual, como um salto de fé, como quem diz ao universo: mesmo que o mundo não veja, eu já sou. A Bíblia diz: chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Está em Romanos, capítulo 4. Isso não é fingimento, é fé criadora. É viver hoje com a postura do amanhã. É encarnar agora a vibração do futuro que deseja. Napoleon Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele alertava: não basta conceber, é preciso acreditar com tal intensidade que a mente aceite como real, mesmo antes de acontecer. O que você tem repetido para si mesmo todos os dias? O que tem alimentado em sua mente todas as noites? Se sua vibração continua sendo de dúvida, medo ou carência, sua realidade será apenas um reflexo disso. Este vídeo é um chamado para mudar isso, para acessar um novo estado interno, onde a abundância já existe, onde o amor já está, onde o sucesso já é real. E tudo começa quando você decide fingir ser até ser. Tudo o que existe no mundo visível começou primeiro no invisível. Nenhuma conquista nasce fora. Toda transformação verdadeira começa na mente, nos bastidores do pensamento, no silêncio da imaginação. Foi assim com os grandes homens e mulheres da história. Eles viveram internamente o que desejavam externamente antes que qualquer evidência surgisse. Agiam como se já fossem, sentiam como se já tivessem, pensavam como se já estivessem lá. É por isso que fingir ser até ser não é mentir, é sintonizar, é viver num nível vibracional onde o seu desejo já é realidade. A Bíblia nos ensina assim como imaginou na sua alma. Assim ele é. Está em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Isso significa que você não vive o que deseja, você vive o que acredita ser. Se dentro de você há escassez, medo, insegurança, o que se manifesta fora é apenas um eco disso. Napoleon Hill compreendeu essa dinâmica quando afirmou: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente. Ele não falava de fé religiosa, mas de fé vibracional. Fé como certeza interior, uma convicção que molda decisões, atrai situações e transforma a identidade. O que você tem cultivado internamente? Será que está esperando para ver, para só depois acreditar? Ou está pronto para inverter o fluxo e começar a acreditar para então ver? A criação interna começa quando você se move pela verdade espiritual de que você já é, quando você se comporta como a pessoa que já tem, quando você sente como alguém que já recebeu. Esse é o segredo. Você não está criando com esforço isolado, está criando com vibração, com frequência, com identidade. O universo não responde a pedidos, ele responde a alinhamento. Agora feche os olhos por um instante e diga a si mesmo com firmeza: eu sou, eu já sou. Mesmo que o mundo ainda não veja, eu já sou. Essa é a chave da criação interna. Existe uma prisão invisível, onde milhões de pessoas vivem sem perceber. Não há grades, não há cadeados, mas ela limita, aprisiona e enfraquece a alma. É a matrix da escassez. Essa matrix é feita de frases repetidas por gerações. Dinheiro não dá em árvore. É preciso sofrer para vencer. Rico não vai para o céu. Frases que, de tanto serem ouvidas, se tornaram verdades internas. Códigos mentais que operam em silêncio, sabotando decisões, relações e oportunidades. É por isso que muitos trabalham duro, se esforçam, são honestos e mesmo assim vivem em escassez, porque a mente, ainda que inconsciente, está programada para repelir a abundância. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a pergunta é: que verdades você tem acreditado? A mente, quando não é reprogramada, continua recriando o velho.
Ela repete o passado como se fosse destino. Ela reforça o padrão da dor como se fosse normal. Napoleon Hill afirmou com clareza: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Se a maior parte do tempo seus pensamentos estão baseados em medo, culpa, esforço extremo, sensação de indignidade, então isso é o que sua mente continuará criando. A Matrix da escassez não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre se sentir pequeno diante da vida. É sobre duvidar de si, desconfiar de Deus e acreditar que tudo tem que ser suado, sofrido, sacrificado. Mas o Espírito Santo sussurra algo diferente. Filho, tudo o que é meu é teu. Você está pronto para sair dessa prisão? Está disposto a desafiar as verdades que herdou? Então, olhe para dentro com coragem. Comece a identificar cada pensamento que diz: não posso, não mereço, não consigo, e substitua por outro: eu sou filho da abundância. Eu fui criado para prosperar. O favor de Deus me acompanha. Essa é a chave para romper com a matrix da escassez. Você já parou para pensar de onde vieram as ideias que você tem sobre dinheiro, sucesso, merecimento e vida? A maioria das crenças que nos guiam hoje não foram escolhidas conscientemente. Elas foram herdadas, absorvidas pela mente, ainda em formação nos primeiros anos de vida. Pais bem-intencionados, mas cansados, professores frustrados, religiões mal interpretadas, experiências traumáticas. Tudo isso foi se acumulando como uma programação oculta que hoje dirige nossas ações sem que a gente perceba. Frases como: isso não é para mim, eu não sou capaz. Dinheiro é difícil, só enriquece quem faz coisa errada. São sementes de escassez plantadas na infância e colhidas na vida adulta. A Bíblia nos alerta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da origem dos próprios pensamentos, do poder que existe nas crenças, do direito espiritual que temos de reprogramar tudo isso. Napoleon Hill foi enfático. A mente subconsciente aceita qualquer ordem dada a ela com emoção e convicção. Se você cresceu ouvindo que a vida é luta, sua mente obedeceu, e mesmo sem querer, você atrai situações que confirmam isso. Mas a boa notícia é: toda crença pode ser revista, toda ação pode ser reescrita. Você não precisa carregar verdades que não escolheu. Pergunte a si mesmo: essa ideia que estou alimentando é minha ou foi colocada em mim? Essa sensação de que não merece veio de onde? Essa dificuldade em receber? Quem ensinou? Você não é obrigado a continuar acreditando no que um dia ouviu. Você pode escolher novas palavras, novas imagens, novas declarações. Pode repetir com fé: eu aceito a verdade divina sobre mim. Sou abençoado, sou suficiente, sou capaz. Essa nova crença, quando repetida com emoção, começa a moldar uma nova realidade. Tudo muda quando a mente muda. Você pode mudar de emprego, de cidade, de parceiro, pode fazer cursos, estudar, lutar. Mas se a mente continuar com a mesma programação, tudo ao seu redor vai se reorganizar para refletir o velho padrão. Por isso, a reprogramação mental não é um luxo, é uma necessidade espiritual. A Bíblia ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso está em Romanos, capítulo 12. Isso é reprogramação. Não é decorar versículos, é viver por novas ideias, novas frequências, novas imagens internas. A neurociência confirma: o cérebro é plástico, ele muda, ele se reconecta, ele cria novos caminhos quando é estimulado com intenção e repetição. Napoleon Hill dizia: a autossugestão é o meio de alimentar a mente subconsciente com os pensamentos desejados. O que isso significa? Que você pode todos os dias plantar ideias diferentes, pode criar novas rotas dentro de si. Pode treinar a sua mente para confiar, para acreditar, para manifestar, mas isso exige consistência. Reprogramar é repetir, é alimentar, é disciplinar a mente como um jardim. Você arranca as ervas daninhas, os pensamentos de escassez, de culpa, de medo e planta sementes novas. Eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou merecedor. E faz isso nos momentos certos. Ao acordar,
quando a mente está aberta, e à noite, antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo. Reprogramação não é uma técnica, é uma escolha de vida. É decidir viver como quem já é, como quem já sabe que foi feito para algo maior, como quem já carrega dentro de si a frequência da vitória. Você está pronto para esse passo? Então, comece agora a repetir internamente: minha mente está livre, meu coração está aberto, estou pronto para viver em abundância. Esse é o caminho da verdadeira liberdade. A imaginação não é fantasia, ela é uma tecnologia divina. É a tela onde Deus pinta visões. É o palco onde a fé ensaia o futuro. É a ponte invisível entre o que é e o que pode ser. A maioria das pessoas despreza a imaginação. Dizem, isso é só coisa da minha cabeça. Mas a Bíblia revela o oposto. Quando Deus quis mostrar a Abraão que sua descendência seria incontável, ele o levou para fora da tenda e disse: olhe para o céu e conte estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. O que Deus estava fazendo? Ativando a imaginação. Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina da alma, onde todos os planos são formados. Ele ensinava que tudo o que o ser humano realiza começa como uma imagem mental vívida, repetida com sentimento e fé. O cérebro, segundo a ciência, não distingue o que é real do que é vividamente imaginado com emoção. Isso significa que quando você imagina com profundidade, está moldando sua vibração, ativando novos caminhos neuronais e alinhando sua mente ao que deseja. Mas atenção, não é só imaginar por imaginar. É preciso fingir com intenção, ver-se lá, sentir-se lá, agir como se já estivesse vivendo aquilo. Essa prática muda tudo. Você começa a se comportar como alguém que já venceu. A fala muda, a postura muda, as escolhas mudam. E com o tempo, se a realidade também muda, porque você não atrai o que quer, você atrai o que é, e a imaginação, quando usada com fé, transforma o seu querer em ser. Por isso, todas as noites, antes de dormir, feche os olhos e pergunte a si mesmo: quem eu seria se já tivesse recebido tudo aquilo que desejo? Então sinta, veja-se vivendo isso, agradeça como se já fosse real. Esse é o ensaio espiritual da manifestação. Essa é a prática silenciosa que abre as portas do invisível. A vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você vibra. Não importa o quanto você peça, reze ou sonhe. Se a sua vibração estiver desalinhada com aquilo que quer, nada se move. O universo é preciso, ele espelha. Jesus disse: a cada um será dado segundo a sua fé. E fé aqui não é apenas crença, é estado de ser, é energia, é a frequência que você emite com seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Por isso, muitos pedem prosperidade, mas vibram escassez. Desejam amor, mas vibram rejeição. Clamam por paz, mas vivem em ansiedade. Napoleon Hill afirmou: a emoção dominante na mente é aquela que determinará os resultados. Ou seja, não é o desejo raso que cria, é o sentimento profundo sustentado diariamente. A vibração é como um sinal de rádio. Você só sintoniza o que está na mesma frequência. Quer abundância? Vibra como alguém que já é próspero. Quer reconhecimento? Vibra como quem já se valoriza. Quer amor? Vibra como quem já se sente completo. Você não espera mudar para vibrar diferente. Você vibra diferente para mudar. Essa é a inversão sagrada do processo de manifestação. Fingir ser até ser é, na verdade, alinhar sua vibração com a sua verdade superior. É antecipar internamente o que deseja externamente. É enviar um sinal claro ao universo: eu estou pronto, eu já sou. E o universo, como um espelho vivo, responde. A vibração antecede a manifestação sempre. Agora respire fundo e diga com intenção: a minha vibração é de confiança. Eu estou alinhado com tudo o que desejo. Essa declaração muda sua frequência, e frequência muda tudo. O maior segredo da manifestação está em um estado de consciência chamado já é. Não é algo para depois, não é para quando tudo melhorar,
não é condicionado às circunstâncias externas, é agora. Viver no já significa incorporar internamente a realidade desejada antes que ela se torne visível. A Bíblia nos mostra isso em inúmeras passagens. Quando Jesus multiplicou os pães, ele primeiro deu graças, mesmo antes de ver o milagre. Ele agradeceu como se já tivesse o suficiente, porque no reino espiritual, a fé precede a evidência. Napoleon Hill dizia: a fé é o estado de espírito que pode ser desenvolvido voluntariamente. Isso quer dizer que você pode escolher viver como quem já recebeu, mesmo que ainda não veja os frutos. Essa é a diferença entre esperar com ansiedade e esperar com convicção. A pessoa que vive no já não implora, ela declara, ela não mendiga, ela agradece. Ela não depende do externo, ela cria do interno. Viver nesse estado é um exercício diário, é uma decisão consciente de não reagir ao que está ao redor, mas de permanecer firme no que está dentro. Você olha para a sua conta bancária e mesmo que esteja negativa, você declara: eu sou próspero. E isso é só uma fotografia do passado. Você acorda num lugar simples e repete: eu estou a caminho e tudo já está acontecendo no invisível. Porque a verdade é essa: tudo começa no invisível. Tudo começa na vibração, na emoção, na intenção. Você já é. Esse é o mantra que precisa ecoar dentro de você. Você já é tudo o que deseja. Agora pergunte a si mesmo: como eu me comportaria se já fosse realidade? Como falaria? Como andaria? Como olharia para o mundo? Então, comece a viver assim. Esse é o poder do já é. A mente humana vive a maior parte do tempo em dois estados distintos: o estado de sobrevivência ou o estado de fluxo. No estado de sobrevivência, tudo é urgência. É o medo do amanhã, a ansiedade do agora. É viver na defensiva, tentando controlar tudo, esperando sempre o pior. Essa vibração ativa o sistema de alerta no cérebro. Você se torna reativo, impulsivo, limitado. E o mais perigoso nesse estado, você perde o acesso à criatividade, à intuição e à abundância. É por isso que tantas pessoas vivem travadas, cansadas, girando em círculos. Estão presas no modo sobrevivência. Mas existe outro estado, um estado onde tudo flui, onde a mente se abre, onde o tempo parece cooperar. Esse é o estado de fluxo. A Bíblia descreve isso de forma sublime quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é sobre passividade, é sobre confiança. Napoleon Hill também abordou isso ao ensinar que a mente alinhada com um propósito maior entra em sintonia com a inteligência infinita, um campo onde ideias, recursos e pessoas certas se manifestam naturalmente. O estado de fluxo, você não força, você permite, você não controla, você coopera com o invisível, você se torna um canal e não um obstáculo. Mas como sair do modo sobrevivência e entrar no fluxo? A chave está em questionar os pensamentos de medo, em respirar, em confiar, em silenciar o ruído mental e focar na verdade espiritual. Tudo já está sendo providenciado. Você pode treinar isso todos os dias. Ao acordar, escolha a paz. Ao deitar, entregue os resultados. No meio do caos, feche os olhos por um instante e diga: eu estou seguro, tudo está se alinhando, eu confio no fluxo da vida. E pouco a pouco sua vibração sobe, seu coração se acalma e as portas começam a se abrir, porque onde há fluxo, há manifestação. Existe um tempo sagrado em cada dia, um intervalo onde o portal da mente subconsciente está mais aberto, mais receptivo, mais moldável. Esse tempo são os primeiros e os últimos 17 minutos do dia. Ao acordar e antes de dormir, o cérebro sai do estado de alerta e entra em ondas cerebrais mais lentas, alfa e teta, estados ideais para reprogramação mental profunda. A Bíblia já revelava esse princípio, ainda que em linguagem espiritual. Em Deuteronômio está escrito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás a teus filhos, e falarás delas ao deitar-te e ao levantar-te.
Por que ao deitar e ao levantar? Porque é nesses momentos que a mente está aberta ao plantio de sementes eternas. Napoleon Hill entendia esse segredo. Ele ensinava que a repetição de frases dominantes antes de dormir era uma das técnicas mais eficazes para implantar ideias no subconsciente, porque à noite a mente consciente silencia e o subconsciente assume o comando. O que você diz, sente ou visualiza nesses minutos finais antes de dormir se transforma em código mental. É como um comando silencioso entregue ao universo. Se você dorme pensando nos problemas, nas dívidas, nas mágoas, sua mente trabalha a noite inteira reforçando essa realidade. Mas se você dorme repetindo afirmações de poder, sentindo gratidão, visualizando o que deseja, o subconsciente aceita isso como verdade e começa a moldar o mundo ao redor. Da mesma forma, ao acordar, a mente ainda está em estado liminar. E o que você pensa nos primeiros minutos do dia define a vibração que vai carregar nas próximas horas. Por isso, use esses 17 minutos com intenção. Ao acordar, não corra para o celular. Feche os olhos por um instante, respire, declare: hoje é um dia de bênçãos, eu sou guiado, sou próspero, sou luz. Antes de dormir, silencie o mundo, desligue os ruídos e diga a si mesmo: enquanto eu durmo, minha mente atrai tudo o que está alinhado com o meu propósito. Esses são os 17 minutos de ouro, um presente diário do Criador para reprogramar sua mente e transformar sua vida. Enquanto o corpo adormece, a mente continua criando. Poucos sabem, mas a noite não é apenas descanso, ela é também um campo fértil, onde o invisível trabalha sem interrupção. A mente subconsciente, nesse período, recebe instruções claras, baseadas no que você sentiu e acreditou antes de adormecer. E é exatamente por isso que o ritual noturno tem tanto poder. Napoleon Hill ensinava: tudo o que for repetido com emoção suficiente, especialmente antes de dormir, será aceito como verdade pelo subconsciente. O que isso significa na prática? Significa que ao deitar-se você não deve entregar à sua mente os problemas do dia, mas sim a visão daquilo que deseja viver. É o momento de pré-viver a vida sonhada. Como fazer isso? Primeiro, silencie o externo. Desligue a televisão, o celular, as distrações. Respire profundamente e entre em um estado de paz. Depois repita afirmações claras e positivas como: eu sou próspero. O dinheiro me encontra com facilidade. Enquanto durmo, minha mente atrai oportunidades. Sinta cada palavra como uma verdade já vivida. Em seguida, visualize. Imagine-se acordando na casa dos seus sonhos com leveza, liberdade e alegria. Veja os detalhes, sinta a emoção. Veja quem está ao seu lado. Escute os sons. Toque os objetos. Não pense em como isso acontecerá. Apenas viva a cena como se fosse real. Esse é o ensaio espiritual da manifestação. É fingir com fé, é fingir com verdade. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e fé é viver como se já fosse. Ao terminar sua visualização, entregue, diga: eu confio, eu já sou, está feito, e adormeça em paz. Esse ritual noturno não exige horas, apenas intenção, apenas sentimento, apenas constância. Com o tempo, a mente começa a aceitar essas imagens como realidade e o universo responde com oportunidades, ideias, encontros, caminhos, porque você deixou de apenas querer e começou a viver como quem já é. Desejar o começo, mas não é suficiente. Milhões desejam, sonham, pedem, poucos manifestam. E a diferença está em um detalhe profundo. Manifestar não é apenas querer, é encarnar. É fazer do desejo uma identidade. É viver hoje como quem já recebeu, mesmo que o mundo ainda não reconheça. A Bíblia diz: seja feito conforme a tua fé. E a verdadeira fé é uma postura, é uma vibração, é uma convicção tão intensa que molda suas palavras, seus gestos, suas decisões. Napoleon Hill explicava: você deve assumir o sentimento do desejo realizado até que o subconsciente o aceite como realidade. Ele entendia que o segredo não está apenas na mente, mas no corpo,
na emoção, na energia. Encarnar é sentir no corpo a alegria de ter alcançado. É sorrir com gratidão por algo que ainda não chegou, mas já é seu no espírito. É escolher roupas como quem já é bem-sucedido. É falar com gentileza, como quem já tem paz. É andar com firmeza como quem sabe para onde vai. Essa encarnação vibracional muda tudo, porque o universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você representa. Se você ainda se comporta como vítima, a vida confirma esse papel. Mas se você se posiciona como criador com responsabilidade e clareza, a realidade começa a se alinhar com isso. Encarnar o desejo é dizer: eu já estou vivendo isso. Mesmo que os olhos não vejam, meu espírito já sabe, meu coração já sente. E então, o invisível começa a se organizar. Você não está enganando ninguém, está ativando a linguagem do universo. Porque a manifestação não vem de fora para dentro, ela começa dentro, no ser. Por isso, declare agora: eu não apenas desejo, eu encarnei minha nova realidade. Eu sou. Esse é o primeiro passo para viver como quem já conquistou. Há um momento na jornada de criação em que o maior poder não está em fazer, mas em permitir. Você planta, você rega, você acredita, mas então você solta, porque o universo não age sob controle, ele flui sob confiança. A Bíblia nos ensina: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Essa é a essência da entrega. Confiar que uma vez que a semente foi plantada com fé, ela crescerá, mesmo que os olhos ainda não vejam nada. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente, misturado com fé, é o ponto de partida de todas as realizações, mas ele também alertava: o apego ansioso sufoca o processo. O apego é medo disfarçado, é a tentativa de controlar o tempo, o modo, o caminho. Mas a manifestação não acontece no esforço forçado. Ela floresce no solo da confiança. Permitir é viver com leveza. É saber que o invisível já está trabalhando. É parar de olhar para a ausência e celebrar a certeza. É viver como quem sabe que o próximo passo está vindo, mesmo sem saber de onde. É abrir espaço para a surpresa divina. A entrega verdadeira não é passividade, é poder. Ela diz: eu já fiz a minha parte, agora o céu fará a dele. E então, em meio ao silêncio, surgem as ideias. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, os caminhos se revelam, não porque você forçou, mas porque permitiu. Quando você força, bloqueia. Quando você permite, flui. Por isso, toda noite, depois das suas afirmações, respire fundo e diga: está feito, eu confio, eu permito. Essa é a vibração da fé madura. Essa é a energia da verdadeira criação. Napoleon Hill não ensinava apenas sobre metas ou pensamento positivo. Ele revelava um princípio mais profundo, a identidade mental. Ele dizia: você nunca conseguirá além daquilo que acredita ser. Isso significa que seu sucesso não depende apenas do que você deseja, mas de quem você acredita que é. Se no fundo você ainda se vê como alguém limitado, pequeno, indigno, nada do que você fizer terá poder suficiente para sustentar a abundância. A mente subconsciente sempre encontra um jeito de confirmar a identidade que você carrega. É por isso que tanta gente conquista algo e logo perde ou atrai uma oportunidade e sabota, porque a identidade mental ainda está presa ao antigo eu. A Bíblia diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Esse pensamento no coração é o que define sua vibração, suas escolhas, seus limites. Napoleon ensinava o método da autossugestão justamente por isso, para que, por meio da repetição consciente de frases, imagens e emoções, a identidade mental fosse reprogramada. Ele dizia: você pode reescrever o roteiro da sua mente, substituindo pensamentos antigos por novas ideias, até que sua identidade se alinhe com aquilo que você deseja viver. A verdadeira transformação não está em mudar o mundo, mas em mudar o que você acredita sobre si mesmo. Você não é mais a criança que ouviu que não era capaz. Você não é o fracasso do passado. Você é hoje um ser em construção, um canal de criação, um filho do Altíssimo
feito à imagem da abundância. E quando você começa a afirmar isso todos os dias, com emoção, com intenção, com fé, sua mente começa a acreditar. E quando ela acredita, ela manifesta. Por isso, repita: eu sou um novo eu. Eu sou próspero. Eu sou merecedor. Eu sou capaz. Eu sou. Essa é a nova identidade e ela muda tudo. A maior transformação da sua vida não acontecerá no mundo externo. Ela começa quando você muda a forma como se vê, como se sente, como se posiciona diante da vida. Você não precisa esperar mais um sinal, mais uma resposta, mais uma prova. Você só precisa decidir viver como quem já é. A fé não é uma emoção passageira. Ela é um estado de consciência. Ela é a escolha diária de andar como quem venceu, mesmo que os pés ainda estejam no deserto. A Bíblia é clara. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. É por isso que fingir ser até ser não é fingimento, é ativação, é fé prática. É viver o invisível com tanta intensidade que o universo não tem outra escolha senão responder. Napoleon Hill entendia isso profundamente. Ele dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a parte mais importante está na crença. Você acredita? Você vive como quem já alcançou? Você age como quem já possui? Essa é a ponte. Esse é o código. Esse é o segredo que transforma o ordinário em extraordinário. Agora eu te convido a selar essa jornada com uma simples, porém poderosa declaração. Escreva nos comentários: eu vivo como quem já é. Esse pequeno ato tem peso espiritual. É uma semente plantada no invisível. É um comando direto à sua mente. É um testemunho silencioso de uma nova identidade. E se este conteúdo tocou sua alma, despertou sua fé, renovou sua esperança, então curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa lembrar do seu poder. Porque quando você compartilha a luz, a sua própria luz se fortalece. Lembre-se sempre, você não está aqui por acaso. Você está sendo chamado a viver como quem já é. Porque tudo que é o que você acredita com fé, o universo confirma com perfeição. Agora que sua mente foi despertada, o que você vai fazer com esse poder? Você pode fechar este vídeo e continuar como antes, ou pode decidir viver diferente, não por orgulho, mas por missão, não por ansiedade, mas por fé, não por necessidade, mas por convicção de que você foi chamado para mais. A vida está esperando que você emita um novo sinal, que você se levante cada manhã como quem já carrega dentro de si a vitória, que você deite cada noite como quem sabe que o invisível está trabalhando a seu favor. Você foi criado à imagem do Criador. Isso significa que você também cria com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas escolhas. Então escolha agora viver como quem já é. Vista essa nova identidade. Encene o papel com verdade. Repita, declare, sinta. Não porque está tentando se enganar, mas porque decidiu se alinhar. O universo não premia o esforço isolado. Ele honra a vibração consistente e a vibração nasce de dentro, da fé que se tornou hábito, da emoção que se tornou padrão, da identidade que se tornou verdade. Você pode, a partir de hoje, transformar cada dia num ensaio sagrado, cada afirmação numa ferramenta de construção, cada noite num portal silencioso, onde o futuro é moldado com intenção. Mas isso só se torna real quando você escolhe agir. Por isso, declare agora nos comentários: eu sou o que eu decido ser. Curta este vídeo como um sinal de que está selando um novo ciclo. Compartilhe com alguém que você ama, alguém que merece despertar para essa verdade. E inscreva-se neste canal, porque aqui você será alimentado com sabedoria espiritual, mental e prática todos os dias. Lembre-se, a sua mente é um campo fértil e tudo o que for plantado com fé florescerá com precisão. Você já é agora apenas viva como quem sabe disso.